Fala aí, galerinha do sexto ano, tudo bem com vocês? Então, naquele dia a gente fez a live e eu falei pra vocês que estava gravando a tela, só que aconteceu um imprevisto, eu não sei o que houve, e infelizmente eu perdi toda a gravação da live. Então eu vou refazê-la agora da tela do meu celular, da câmera do meu celular, e vou postar na plataforma abordando os mesmos conteúdos que abordamos na live, certo? Mas infelizmente não vai ser a mesma live, eu acabei perdendo por algum motivo. Então, vamos lá. Vamos começar falando sobre números decimais. Como a gente abordou na live de terça-feira, classificamos como números decimais valores que possuem números que possuem vírgula, ou seja, casas decimais diferentes de zero. E é um conteúdo que a gente vê o tempo todo no nosso dia a dia. Por exemplo, você vai comprar uma garrafa de refrigerante, uma garrafa de Coca-Cola, e você observa que lá na garrafa está escrito embalagem econômica, 2,5 litros. Assim, ó, 2,5 litros, ok? Você, por exemplo, você, por exemplo, vai comprar um biscoito e você descobre que o preço do biscoito é R$ 1,29. Você sobe numa balança, na balança da farmácia, para saber o seu peso, e você descobre que você está pesando 41,357 quilogramas, ok? Então isso são números decimais, são números que possuem casa decimal diferente de zero. Então, olha aqui, ó, minha vírgula está posicionada bem aqui, certo? Em cada um dos números eu tenho uma vírgula, e à direita da vírgula existem valores diferentes de zero, o que classifica esses números como números decimais. Os valores que estão posicionados à direita da vírgula são pedaços, são frações, são partes quebradas, ok? No caso do dinheiro, são os centavos. No caso dos litros, são os mililitros, os decilitros. No caso do 357, do quilo, são as gramas, ok? Os valores que estão à esquerda correspondem à parte inteira. Então, eu tenho 2 litros inteiro. Eu tenho um real inteiro. Eu tenho 41 quilogramas inteiro. Então, isso a gente chama de número decimal, certo? O número decimal é necessariamente a junção de parte inteira, certo? Vou escrever aqui, ó, parte inteira é a junção da parte inteira com a parte, colocar de uma coisinha diferente, pegar o verde, com a parte decimal. E o verde está acabando. Parte inteira com a parte decimal. Show? Mas você acabou de me ouvir falar que a parte à direita da vírgula é o pedaço, é a fração. Foi essa a palavra que eu utilizei. Por que eu usei essa palavra fração? Porque fração representa pedaço, representa quantia pertencente, quantia não inteira, quantia não total. Então, quando eu falo de fração, eu estou falando de pedaço. Se eu estou falando de número decimal e associo o número decimal a frações, então significa que número decimal e fração tem alguma coisa a ver. E tem muita coisa a ver. Todo número decimal oriunda, ou seja, nasce, deriva de uma fração decimal. E o que seria fração decimal? Classificamos fração como decimal quando ela possui o denominador uma potência de 10. Ou seja, 10, 100, 1000, 10.000, 100.000, 1.000.000 e assim por diante. Sempre que o denominador for uma potência de 10, chamamos a fração decimal, chamamos esta fração de fração decimal. Então, dando um exemplo simples aqui, ó, o numerador 3, denominador 1.000. Essa fração é classificada como uma fração decimal. Por quê? Porque o denominador é uma potência... Fiz a seta para o lugar errado. Porque o denominador é uma potência de 10. Ok? Outro exemplo de fração decimal poderia ser dado por 127 décimos. Ok? Observa quem é o denominador. O denominador aqui é uma potência de 10. Lembrando vocês que numerador é quem está em cima, denominador é quem está embaixo. Show de bola? Então, vamos descer um pouquinho aqui para vocês enxergarem um pouquinho mais para baixo.
Dava até para descer antes, certo? Um terceiro exemplo. Meu terceiro exemplo, vou colocar como 53 centésimos, ok? Esses 53 centésimos, meu denominador é 100, é uma potência de 10, ok? Nesse caso, quando aparece o centésimo, a gente tem outro nomezinho específico. O nome muito comum de ser utilizado é porcento, tá bom? Quando a gente tem um denominador igual a 100, a gente pode ler 53%, tá bom? Mas centésimos também tá certo. A propósito, os nomes são dados assim, ó. Se embaixo é 1000, eu leio o numerador 3 milésimos. Não tá dando para ler tudo aí não, né? Chegar pro lado. 3 milésimos. Ó, se embaixo é 10, eu leio 10, o 10 fica 127 décimo. Ok? Se embaixo é 100, fica 53 centésimos. Ok? 127 décimos no plural. Beleza? Então a forma que eu vou ler a minha fração depende diretamente do meu denominador. Milésimo, décimo, centésimo, décimo, centésimo, milésimo, décimo de milésimo, centésimo de milésimo e assim por diante. Show? Tá bom, Fabrício, mas como é que uma fração decimal e um número decimal podem representar a mesma coisa? Bom, uma fração decimal, como essa daqui, 57 décimos. Na verdade, ela é uma fração decimal e também é um número decimal. Ela é as duas coisas. Porque toda fração decimal que escrevo, que vejo, que encontro, ela pode ser escrita na forma de número decimal. E, consequentemente, todo número decimal pode ser escrito na forma de fração decimal. Então, vamos começar por aquela dali, ó. 57 décimos. Como é que eu passo isso para número decimal? Bom, a forma de passar é simples. Observa o meu denominador. Quantos zeros possui o meu denominador? Um só. Então, se ele possui um zero, na minha resposta eu preciso ter um algarismo à direita da vírgula. Então, vou ter 57, é o mesmo número, tá vendo? Um algarismo tem que ficar à direita da vírgula. A vírgula vem da direita para a esquerda. Só vai ficar um à direita, ó. Um algarismo à direita da vírgula. Como é que eu leio isso? Eu leio 5 inteiros. Opa! 5 inteiros. Vou puxar um pouquinho para o lado sem enxergar. E aquele cara depois da vírgula, o denominador é 10, não é? 5 inteiros e 7 décimos, porque o denominador é 10. Tá bom? Vou puxar ali para você ver, ó. 5 inteiros e 7 décimos. Show? Vamos passar o segundo exemplo aí. Falei que ia passar o segundo exemplo, eu passei logo 3. Vamos lá. Bom, olha o que eu tenho aqui, ó. 1431 centésimos. 1431 sobre 100. O meu denominador é 100. Se o meu denominador é 100, são 2 zeros aqui embaixo, ó. 1, 2. Então eu quero 2 algarismos à direita da vírgula. Vou escrever o mesmo número, ó. 1, 4, 3, 1. São 2 algarismos à direita da vírgula. Então conto da direita para a esquerda. 1, 2. Fico com 14,31. O que está à esquerda da vírgula é parte inteira. Então, leiam 14 inteiros. 14 inteiros. E o que está à direita da vírgula chama-se parte decimal. Lerei 31 centésimo. Por que centésimo? Centésimo, porque o denominador é 100. Tá vendo? E quando o denominador é 100, eu tenho 2 casas à direita da vírgula. 14 inteiros e 31 centésimos. Olha aqui embaixo, nesse daqui, ó. Vou puxar um pouquinho para o lado. Você tem 4 milésimos, não é? 4 milésimos. Preciso de... Se eu tenho 3 zeros, eu preciso de 3 algarismos à direita da vírgula. Mas é que eu só tenho 1. Completo com 0. Vai lá, chegar o 4 um pouco para a direita. 1, 2, 3. Agora eu tenho 3 algarismos. A minha vírgula vai entrar aqui, ó, na esquerda. Só que a vírgula nunca fica sozinha do lado esquerdo. Por que ela não pode ficar sozinha? Porque ela é tímida. Se ela ficar sozinha, ela foge. Então a gente precisa colocar o segurança, certo? O segurança é o 0. Por quê?
Porque todo segurança é gordo e careca. O 0 é gordo e careca. Então a gente coloca o 0 como segurança, tá bom? Então repara, eu tenho 0 inteiros, é a minha parte inteira, tá vendo? 0 inteiros. E essa parte aqui é a parte decimal. São 3 algarismos, não são? Se são 3 algarismos, eu leio 004, ou melhor, só 4 milésimos. Tá bom? Então, essa lá em cima que eu esqueci. Ok? Vamos fazer a de baixo, a última que aparece ali pra gente. Ó. A gente tem 19 sobre 100, que também poderia se ler como 19% ou 19 centésimos. O denominador é 100, então eu preciso de 2 casas à direita da vírgula. Repito o numerador do jeito que ele aparece. Então, da direita para a esquerda, eu conto 2 algarismos. 1, 2. Contei 2 algarismos, posiciono a minha vírgula. Mas quem é que vai ficar na frente da vírgula? Não tem ninguém? Chamo o segurança. Boto o segurança para segurar a vírgula. Então, esse 0 a gente vai chamar de inteiro, porque ele está à esquerda da vírgula. E tudo que está à esquerda da vírgula a gente chama de inteiro, tá bom? E o que está à direita se chama decimal. E nesse caso a gente vai ler como 19 centésimos. Tá bom? 19 centésimos. Ou se eu quiser representar, certo, gente? Essa eu vou me prolongar um pouquinho, jogar um pouquinho mais para cá, ó. Também posso escrever como 19%. Quando você encontra isso daqui, ó, 19%, na verdade você está falando deste número, 0,19, ou 19 sobre 100. Esse símbolo aqui é a mesma coisa que isso daqui, ok? E o último assunto abordado na live de ontem foi o assunto de propriedade fundamental dos números decimais. E o que caracteriza a propriedade fundamental dos números decimais? Bom, eu lembro de ter usado esse assunto aqui, ó, 0,5, 0,50 e 0,500. Qual dos três é maior? Ih, não está aparecendo. Qual dos três é maior? O 0,5, 50 ou 500? Okay? Na verdade, nenhum deles. Todos eles são do mesmo tamanho. 0,5 é a mesma coisa que 0,50, que é a mesma coisa que 0,500. A propriedade fundamental dos números decimais diz para mim que, independente da quantidade de zeros que eu acrescente à direita do meu número decimal, ele não modifica o seu valor. Esse zero à direita aqui, ó, que vocês estão vendo eu colocar aí, estão vendo eu colocar? Esse zerinho à direita, ele não modifica o valor numérico do meu número decimal, tá bom? 0,5 é exatamente a mesma coisa que isso daqui, ó. Diz a propriedade fundamental dos números decimais. Eu cheguei a usar um exemplo de dinheiro, lembra que a gente falou disso na nossa aula ontem, certo? Eu cheguei a falar assim, ó, o que vale mais? 0,5 ou 0,50? 0,50. Coloquei assim. O que está valendo mais aí? O da esquerda ou da direita? Certo? Na verdade, os dois valem a mesma coisa. 50 centavos e 50 centavos. Tá bom? Então, gente, espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, vocês já sabem o número do meu telefone, 975787350. Não custa repetir. Pode entrar em contato, pode me chamar no WhatsApp, pode me chamar à vontade. E beijo no coração. Tchau, tchau.